Apocalipse 11:1, a gente estava falando que a pessoa santificada é a que é posta à parte para Deus e cuja vida toda está a Ele dedicada. Então, irmãos, uma pessoa que é do Senhor, uma vez que você aceitou Jesus e quer a transformação de Cristo na tua vida, não existe mais trabalho secular ou não secular. Todo trabalho é feito e dedicado ao Senhor. Se você um dia declarou, eu quero ser igual a Cristo, eu quero que Cristo habite em mim, então todo serviço que você prestar é do Senhor. Por isso que nós entramos na explicação do Apocalipse 11, dizendo do templo, que o lugar santo e o lugar santíssimo são o templo do Senhor. E Deus pede para que o anjo meça o altar e o templo de Deus, deixando fora o átrio. E aí nós falamos sobre os móveis que ficam no átrio, que é o local do batismo, né, que é a representação da pia, e o altar de sacrifício, tá, que é Cristo Jesus. Então, o altar de sacrifício significava o cordeiro que era morto pelos pecados, e quando você reconhecia esse sacrifício oferecido, você era encaminhado ao batismo. O batismo deveria ser a morte e a ressurreição espiritual do novo crente. Então, é como se representasse, olha, hoje eu morro para mim mesmo, completamente, e sou ressuscitado uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas o que acontece na caminhada cristã é que muitos estão parados no átrio. Eles reconhecem a Cristo como um sacrifício, batizam em nome de Jesus, como é o nosso caso, as outras igrejas, as filhas da prostituta, e a prostituta não, né? A mãe. Não, o batismo é em nome de uma trindade. Mas as igrejas que chegaram ao conhecimento da verdade presente, muitos estão nesses lugares aqui, ó. Não saíram daqui. E é a chamada do Senhor para os 144 mil é que não fiquem aqui. Mas é que apenas em alguns momentos voltem nesse lugar. Para quê? Para pregar o evangelho. Porque a gente tem que ir aonde estão aqueles que não estão salvos, certo? O trabalho de Jesus Cristo no santuário celestial é o mesmo. Ele não sai de lá e não envia os seus ministros para vir nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é a mesma coisa. Uma vez saído daqui, muitas vezes voltaremos aqui, que é o lugar que estão todos os que não estão salvos. Para quê? Para testemunhar. Tá? Lembra que a gente falou sobre pregação, não roubar o testemunho de Deus? E é aqui que a gente apresenta esse testemunho. Mas a gente vem, apresenta o testemunho e volta para a presença do Senhor. Amém? Então nós estamos falando da última geração que estará na Terra. A última geração compõe de 2 tipos de pessoa. Quem são elas? Os ímpios e os justos. Só que haverá um grupo de justos que darão a sua vida em nome do Cordeiro e do Evangelho de Deus, porque não terão o tempo para o preparo, como nós estamos tendo para viver os últimos dias, certo? E tem os ímpios, que não aceitarão, que não conseguirão ficar de pé naquele dia, porque a glória do Senhor vem como um fogo consumidor e mata todos os ímpios. Os que são justos e morreram do Senhor ressuscitarão naquele dia, mas aqueles que estarão vendo a pequena nuvem se transformando num ponto de luz e cada vez mais gradativamente serão os 144 mil. E são desses que nós estamos falando. Por isso que o Senhor nos trata de uma forma bem intensa nos nossos pecados. Porque eles são irrepreensíveis. E é dessa geração, especificamente desse povo, 144 mil, que nós estamos falando hoje aqui, e é o chamado de Deus para cada um de nós. Então, a última geração que vive na Terra ficará plenamente revelado o poder divino para com a santificação. Lembra o primeiro versículo que a gente leu lá de Romanos? Que a criação espera a expectação da manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação é a pureza de caráter, certo? Então, nesse tempo, no final dos tempos, nos últimos 3 anos e meio, ficará revelado o poder divino para a santificação. Nesse momento, aqueles que são selados, existe o selo do Espírito que todo cristão verdadeiro recebe, mas existe um selo espiritual, que é o selo de 144 mil,
que fala lá em Apocalipse 7, que somente um povo tem, que é esse 144 mil. Nesse momento, a revelação total do poder já foi revelada. Eles já receberam o poder da chuva serôdia e são enviados. No tempo de misericórdia. Com juízo? Sim, mas com misericórdia, que são as trombetas, tá? A manifestação desse poder é a justificação de Deus. É um povo que justifica o caráter de Deus, porque Deus foi colocado no trono dos réus. Ele está sendo acusado de que os seus mandamentos não são possíveis de serem praticados e que ele é um Deus tirano. Então Deus levanta um povo para justificar e provar de que aquilo que ele falava desde antes da fundação do mundo era o correto, a possibilidade da guarda dos mandamentos em Cristo Jesus. Ele trará, Deus, nos últimos tempos, qualquer acusação que Satanás tenha apresentado contra ele. A primeira guerra universal, que a gente já estudou. Pela última geração, através dos 144 mil, o Senhor será justificado e Satanás derrotado. O caso de Jó foi registrado com um propósito. Irmãos, eu sempre me perguntei, aliás, foi motivo de uma depressão minha. Bem no começo da minha caminhada, quando eu fui pela primeira vez para uma igreja evangélica, e eu escutei falar de Jó e eu me assustei muito com a história de Jó. E eu perguntei assim, porque eu me sentia totalmente segura nas mãos do Senhor. Então eu achava na minha cabeça que quem estava com o Senhor não passaria por nenhum tipo de aflição, na minha ingenuidade. E quando eu vi que Jó era um homem justo e reto diante dos olhos do Senhor, o Senhor dizia isso. Jó, bem vistos, falando para Satanás. Jó é um homem justo e reto. Deus falou essas palavras a respeito dele. E quando eu fiquei sabendo da história dele, que ele tinha perdido todos os bens, todos os maridos, e aí tinha essa coisa... O que eu falei? Todos os filhos, e tinha perdido todos os bens, e me assustei, eu falei, que garantia lá para quem serve a Deus? Aí eu falo assim, com aquela sabedoria, né? Nenhuma. Nossa, eu fiquei sem saber. Eu falei, então para que eu sirvo a Deus então? Isso é bem no comecinho mesmo, viu, irmãos? Tipo, 15 anos atrás. E aquilo ficava na minha cabeça, por que o livro de Jó está na Bíblia? Aí já escutei muitos pastores pregando assim, não, o Jó, ele foi o único homem da face da terra, e nunca haverá outro que passou por algo igual ele passou. Mas aquilo não decide, porque a palavra de Deus fala que todas as histórias relatadas na Bíblia, todos os acontecimentos, história no sentido real, que aconteceram, servem de luz para o futuro. Tudo que aconteceu, eu falei em Eclesiastes, voltará a acontecer. Então não podia estar ali. Somente ele passou e nenhum homem mais na face da terra passaria por isso. E aí, estudando um pouco mais sobre os 144 mil, o Senhor me falou, isso eu recebi do Senhor. Jó está na Bíblia porque ele é uma alusão àquilo que os 144 mil vão passar. Mas eu não tinha lido isso em livro nenhum, em lugar nenhum. E aí, estudando um livro sobre a última geração, que está dentro do livro do Ritual do Santuário, é isso, né? Tinha esse capítulo lá que falava exatamente isso. Eu falei, nossa, não é que é verdade isso. Então, por que Jó foi registrado na Bíblia? Por que essa história real está lá? Qual o propósito disso? O de que os filhos de Deus que viverão nos últimos dias passarão por experiências idênticas à de Jó. E aí, se você quiser saber um pouco mais, lê o livro de Jó inteirinho, tem 42 capítulos, que uma vez eu preguei tudo errado a respeito dele. Vocês lembram, né? Quem estava aqui no começo da igreja, lembra. E essa é a misericórdia que Deus tem, né? Era a luz que eu tinha, era a luz que eu pregava, e ele aceitava, que era de sinceridade. E à medida, irmãos, eu estou começando a estudar Apocalipse tudo de novo. E outra luz está chegando com mais intensidade. Então eu queria contar uma coisa para vocês. Muitas coisas que eu disse no princípio da minha caminhada no conhecimento de Apocalipse, algumas coisas vão ser mudadas. Ah, mas quer dizer que você pregou errado? Não, eu preguei conforme a luz que eu tinha. E à medida que a gente vai recebendo luz,
a gente vai amadurecer o entendimento a respeito da palavra. E à medida que o final do tempo vai se aproximando, mais luz com perfeição vai chegando, tá? Então, às vezes pode ser que no meio de algumas pregações, o Senhor falou para mim não começar muito isso agora, porque Ele está tratando de coisas pessoais, né, do nosso caráter nesse momento, mas se escapar alguma coisa, mas a pastora lá atrás pregou isso, é isso que está acontecendo, irmãos. Estou recebendo mais luz, né, e essa luz vai nos dando mais firmeza, mais clareza a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então, quem quiser ter uma noção do que os 144 mil passarão, dá uma olhadinha nos 42 capítulos de Jó, que vocês vão ter uma ideia. Tá? Passaram por experiências idênticas à de Jó. Cairão as pragas e ver-se-á destruição por todos os lados. Quando fala pragas aqui, quando eu coloquei pragas, eu não estou falando com restrição somente às últimas 7 pragas. Pragas, trombetas são pragas, certo? Então, eu estou falando no sentido geral. Então, quando começar as trombetas, né, quando começar as pragas, ver-se-á destruição por todos os lados. Os remidos, os 144 mil, enfrentarão a morte, mas, como Jó, manter-se-ão firmes em sua integridade. Vai vir um monte de gente para falar um monte de coisa na sua cabeça. Os amigos que estarão do seu lado, entre aspas, não estarão ali para te ajudar. Os amigos de Jó estavam ali para ajudar ou para acusar? Não, você fez alguma coisa para isso tudo que está acontecendo com você. A mulher de Jó falou o quê para ele? Que conselho abençoado? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Isso significa, irmãos, que nós não poderemos contar com nenhuma ajuda humana. E o nosso foco e a nossa intimidade, o nosso relacionamento deverá, neste momento, estar totalmente, estritamente apoiada na rocha que é Cristo Jesus. Por isso que há um incentivo da igreja de cada um estar o tempo inteiro buscando as respostas do Senhor, você recebendo direto dele. Porque em Apocalipse, acho que o versículo Apocalipse 14 fala que os 144 mil vão aonde o Cordeiro vai. Então, como é que você pode ir? O Cordeiro não vai estar manifestado como pessoa ou através de um anjo, mas você vai ter que ter sensibilidade espiritual aguçada para entender o Cordeiro dizendo, vai para cá, retrocede, esconde ali, vai para lá. Então, esse sentido de ouvir tem que ser aguçado, trabalhado, né, nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Cairão as pragas, ver-se-á destruição por todos os lados. Os remidos enfrentarão a morte, mas como Jó, manter-se firmes em sua integridade. Nada os pode fazer pecar. Então, nós temos a consciência exata do que é santificação. Nós entendemos que o poder de Deus manifestado em Cristo em nós é suficiente para nos tornarmos irrepreensíveis, santos e totalmente separados para o serviço ao Senhor. Guardarão os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Muitas coisas eu pergunto para o Senhor, muitas ofensas têm chegado, e eu falo, Senhor, até quando? Até quando? E o Senhor respondeu para mim com Apocalipse 14, 12. Aqui está, irmãos, está sendo testado na sua paciência? É uma confirmação de que você está sendo chamado e aperfeiçoado. Porque o versículo, ele começa, aqui está a... Não tem paciência? Tem um fim curto? Não está a fim de esperar nada do Senhor? Cuidado, irmãos. A maior característica e identificação dos 144 mil é na paciência. É parar de querer exercer o seu direito e fazer com que as suas próprias mãos façam você colher aquilo que você quer, no momento que você quer, no tempo que você quer. Os que são eleitos e fiéis têm a paciência de Cristo. Permitam ser trabalhados nessa característica. Serão provados como ele foi, Jó. Serão privados de todo o apoio humano, que eu já expliquei para vocês. Satanás terá permissão de atormentá-los. Essa tormenta, queridos, não é a tormenta no físico, é a tormenta espiritual, é no campo de batalha da mente, é o Armagedon, tá?
E isso alguns de nós já temos passado intensamente. Isso tudo é propósito para que nós possamos estar experientes naquele dia. Tá? É um tipo de tormenta espiritual, porque quem sofre as tormentas que procurarão a morte não encontrarão lá no Apocalipse 9, que é a quinta trombeta. Os ímpios. Lembram? Em 5 meses é aberto o poço do abismo, saem os demônios que têm cauda de escorpião, e vai atormentar, e vai judiar no corpo físico, eles vão querer morrer e a morte vão fugir deles. Essa tormenta é uma tormenta espiritual, é a pior que tem. E se você não estiver bem concentrado, bem consciente que esse é o teu propósito, que você chegou até ali pelo preparo e poder de Cristo e vai continuar por esse mesmo poder, pode ser muito difícil para você. Além disso, o Espírito de Jesus se retirará da terra e o mal se manifestará por absurdo. Quem é o Espírito que se retirará da terra? Hã? Eu não falei que o Espírito de Cristo se retirará de cada um de nós. Eu falei que ele se retirará da onde? Da terra. Em que sentido? Aonde que está isso na palavra de Deus? 2 Tessalonicenses 2,6. E agora vós sabeis o que o detém. E o contexto de 2 Tessalonicenses 2 é que fala do filho da perdição. Né? Então, existe um espírito que está retendo a manifestação absoluta do filho da perdição, que é a besta. Quem é a besta? Roma. Vamos, igreja? Roma papal. Então, nós já estamos vivendo esse momento onde a besta está governando sobre todos. Estamos? Não, irmãos. Né? Há um prenúncio, como que se fala? Umas sutilezas, indicações, né, de que o cenário está sendo armado, mas o Papa ainda, assim, a luz do mundo ele não governa ainda. Ele governa nas entrelinhas, né? Por detrás há um governo absoluto, mas isso não é escancarado, né? Tanto que nós estamos que dia aqui? Sábado. Adorando ao Senhor. Tem alguém atrás de nós? Não tem. Então, é nesse momento, quando esse momento acontecer, o filho da perdição se manifestar, que é o que está falando lá, aí toda maldade será manifestada nos homens ímpios. Tá? Então, agora vós sabeis o que o detém, quer dizer, o Espírito de Cristo está detendo. Por que ele está detendo? Nós estamos prontos? Não. Apocalipse 7 diz o quê? Os anjos estão segurando os ventos até que os 644 mil sejam selados. Nós não estamos prontos. Então o Espírito de Cristo ainda está na terra, detendo o mal. Existe mal, sim, mas há um mal controlado pelo Espírito de Cristo, de modo que a gente ainda possa suportar enquanto ainda estamos vivendo em pecado. Para que o seu próprio tempo, a seu próprio tempo, seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, ou seja, o Espírito de Cristo, até que do meio seja tirado. Então o Espírito de Cristo está resistindo ao mal por nós, até que a obra de Deus, pelo Espírito de Cristo, seja manifestada em mim, em você. Pergunta: quando o Espírito de Cristo, que opera contra a injustiça, será retirado de forma a não mais reter os ventos? Já até antecipei para vocês, né? Queria ler o versículo 3 que diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso. Amém? Não vou ler tudo porque é um texto bem conhecido, né? Vamos fazer com que a mordomia do tempo opere. Apocalipse 12, 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Quem são estes? A gente estava falando do Apocalipse 11, falando do átrio. Então, existe uma mulher. O diabo, no próprio Apocalipse fala, né, que o dragão é o diabo, certo? Ele vai fazer guerra contra as igrejas. Ele vai fazer guerra contra a igreja, amor de Cristo? Ou contra a sua semente? Aqui é uma mulher, é uma igreja. E aqui Deus está gerando filhos sinceros. Esses são os
remanescente. E assim por todo mundo. E o dragão vai fazer guerra contra quem? A semente. E não foi isso que está escrito lá em Gênesis? Não foi a profecia que Deus deu? Que a mulher pisaria na cabeça, né? Que o diabo ia fazer guerra contra a semente da mulher, não é isso que fala? Então é exatamente isso que vai se cumprir no final dos tempos. Por quê? Porque quando Adão e Eva, especificamente, caíram, porque quem foi enganado, que a gente aprendeu? A Eva foi enganada. O Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí, quando o pecado entrou no mundo, eles eram amigos de Deus, Adão e Eva, antes do pecado. Tinha um relacionamento direto com o Senhor. Mas quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? O mundo passou a achar as coisas que Satanás colocava como certas, corretas. Então, a semente da mulher, a semente que a mulher produzia, passou antes, que era amiga de Deus, passou a ser inimiga de Deus. Como a gente vê as igrejas por aí, são amigas do diabo e inimigas de Deus. Mas Deus prometeu que haveria uma semente na mulher e que seria inimiga da semente de Satanás. Não é isso que está lá em Gênesis? Então, é isso que Deus está fazendo nesse momento. E esse povo, essa semente que Deus prometeu que esmagaria Satanás, é chamado de 144 mil. Tá? Estes são os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O povo de Deus ficará só para combater contra as potestades das trevas. Então, por que nós vamos permanecer nos tempos das trombetas e das pragas aqui? Nós não somos o povo que somos chamados para justificar a Deus? Dizer, olha, Deus é inocente, tirá-lo do banco dos réus e colocar no banco dos absolvidos? Então, nós teremos que ficar para combater as potestades das trevas e dizer que é possível haver um povo na terra, na pior geração, onde o pecado é mais intenso, ser e ter a semelhança de Deus e do Filho e do seu caráter. Estará esse povo, 144 mil, perplexo como Jó. Mas, gente, nós não vamos estar todo inteiro, nós vamos estar fuzilados. É guerra. Nós somos pelotão de guerra, da frente. Fuzilado. Estaremos perplexos como Jó, mas como ele se manterá firme na sua integridade, crendo que o Senhor é fiel para completar aquilo que ele nos propôs. Porque a nossa recompensa, ela não é aqui, mas é no céu. Na última geração, Deus será justificado. No remanescente encontrará Satanás a sua derrota. Vocês conseguem entender o tamanho do propósito desse povo? A acusação de que não se pode observar a lei, que foi o que Satanás disse na Primeira Guerra Universal, será refutada. O que significa refutada? Será repelida, aniquilada, descartada, não terá fundamento para existir mais, através desse povo, desses 144 mil. Deus providenciará não só uma ou duas pessoas que observem os seus mandamentos, mas todo um grupo denominado os 144 mil. A manifestação suprema do poder de Deus foi reservada para a contenda final. Então, às vezes parece que não está acontecendo nada, mas Deus vai trabalhando à medida que a gente vai permitindo. Mas o poder derramado com total força será na chuva serôdia, um poder a qual a terra ainda não desfrutou. Isso é tão verdade que Cristo diz assim, que homens fariam obras maiores do que ele fez. Então, Cristo estava se referindo a um grupo especial que receberia um poder maior do que ele mesmo recebeu. E que nas mãos desse povo, dos 144 mil, estaria toda a honra e toda a glória de um Deus vivo e verdadeiro. Da última geração, Deus elegerá os seus escolhidos. Nós estamos na última geração. Todos estão sendo chamados. Pergunto,
quantos serão escolhidos? Deus não escolherá os fortes ou poderosos, não os que gozam honras e riquezas, não aos sábios e elevados, mas tão só as pessoas comuns escolherá Deus e por seu intermédio fará sua demonstração. Isso aqui foi uma das perguntas que eu nunca cansei de fazer para o Senhor. Porque eu olhava o perfil da igreja e eu falei, Senhor da glória, momento, irmãos, eu ficava de todo o meu coração, eu falava, Deus, o fulano, o ciclano, Deus, mas como? E aí Deus fala assim, sabe por quê? Eu chamo os que não são, vou confundir os que são. E desses aí eu faço resplandecer uma luz que explode. E eu quero demonstrar o meu poder. Que graça tem em chamar sábio, que graça tem em chamar inteligente, poderoso. Agora, tirar da ralé, do podre que somos todos nós, e esses serem chamados para glorificar o nome do Senhor e justificar, irmãos, como o Senhor quer fazer, Ele não poupa poder. Isso está disponível para mim e para você. Deus quer. A pergunta é, você quer? E talvez seja a pergunta assim, Deus quer. Amém, eu quero. A pergunta é, você crê? Se você não crê, irmão, só precisa ser sincero com o Senhor. E dizer como aquele pai disse em relação ao filho, quando aquele que podia fazer todas as coisas estavam diante dele, e ele disse, eu creio, mas pode o Senhor me ajudar na minha incredulidade? Eu já fiz muito essa oração, viu, irmãos? E ela, quando ela é sincera, ela é derramado um grande poder na sua vida, e aquilo que você acha que não é capaz, você alcança essa capacidade pela fé, que é o dom de... Quem não tem fé? Peça a Deus. Qual é o propósito? Imagina, Senhor, eu não tenho fé, mas eu oro a Ti por fé, porque é um dom de Deus, eu quero receber. Se é dom de Deus, o Senhor está me chamando, então é claro que o Senhor vai me dar. Me dá. Aí Deus vai falar, deixa eu olhar o coração para ver qual que é o propósito. Para ser 144 mil, para justificar o meu nome, o que você acha? Vai ser derramado ou não? Vai. E como que é derramada a fé? É um passo de mágica? Ou Deus vai mandar um monte de circunstâncias avassaladoras e vai falar, te dei, vai? É assim que funciona, viu, irmãos? Pedir fé, Deus aumenta a minha fé, o mundo vai cair na sua cabeça. Aí Deus, eu pedi fé. Exatamente, é isso aí. Então Deus vai falar, passa por cima do mar. Não, Senhor, eu vou me afogar, eu não sei nadar. Pisa que as águas se abrem. O povo passou a seco. É assim que funciona, viu, irmãos? Com o objetivo de tornar claro que o seu povo o serve por motivos de lealdade. Quem sabe o que é equidade? Existe iniquidade, que são pecados conhecidos, e equidade. Equidade é a justiça de Deus. Tá? É confiar na justiça de Deus. Então, ele escolhe esse povo aqui que a gente leu, ó, que não são fortes nem poderosos, nem gozam de honras, riquezas, não são sábios, não são elevados, com um objetivo principal. O objetivo de tornar claro que o seu povo serve por motivos de lealdade. Por isso que Jó perde tudo. Qual foi a acusação de Satanás para Jó? Olha que ele te serve. Você deu tudo para ele, não lhe falta nada. Aí Deus fala, o que Satanás estava fazendo com Deus? Quem Satanás estava acusando? Os homens ou a Deus? A Deus, irmãos. Satanás estava acusando a Deus de preferência, de dar tudo para o homem. Por isso que ele servia a Deus. E Deus falou, então tá bom. Então tira tudo dele. Só não toca na vida. Conclusão, irmãos. Todos os nossos bens materiais é uma tolice. Querer juntar bens aqui, vão ser tiradas todas as coisas de nós. Não vou nem continuar para a mãe não chorar. Não sei os propósitos que Deus tem para cada família dessa igreja que se dispuserem a 644 mil. Jó perdeu todos os filhos. Só não perdeu a carniça da esposa. Carniça do marido, talvez fique. Para você aprender um pouquinho mais sobre a mulher virtuosa.
com o objetivo de tornar claro que o seu povo serve por motivos de... Sabe o que o Senhor está ensinando conosco o tempo inteiro a respeito dos ministérios? A respeito da palavra da manhã, de amarmos uns aos outros, de parar de ter segunda intenção, de parar de fazer uma calculadora se vai ser bênção para a tua vida fazer aquilo para o irmão, em vez de você falar, não, Senhor, eu tomo prejuízo e faço para o irmão. Se a lealdade de Deus está trabalhando sempre na nossa segunda intenção, porque os motivos que devem levar a nós auxiliarmos a Deus nos seus propósitos, justificando Ele, precisa ver essas palavrinhas no coração destes. Lealdade, equidade, sem considerar recompensa. Você é capaz de servir a Deus sem receber nenhuma recompensa? Lembra que eu já falei isso para vocês? E se não tivesse recompensa no céu, você mesmo assim serviria ao Senhor? Pensa nisso, irmão. É nesse coração que Deus quer se apoiar. São essas pessoas que Deus tem o prazer de ajudar. Que estão disponíveis a perder tudo por amor a Ele. Considerar a recompensa. Para defender o seu próprio nome e caráter das acusações de injustiça e arbitrariedade. Para demonstrar aos anjos e aos homens que sua lei pode ser observada pelos homens mais débeis, até débil mental, nas circunstâncias mais desalentadoras, ou seja, não são em circunstâncias favoráveis, são nas circunstâncias totalmente desfavoráveis e difíceis. Deus permite a Satanás que prove o seu povo até o... Não foi isso que ele fez com Jó? É assim que vai ser com 144 mil. Sabe por que Deus está colocando todas essas coisas para nós? Não é para assustar para você. É para dizer assim para você, eu tenho um grande propósito para você. Mas Deus, Ele não te engana. Ele não finge ser uma coisa para depois te mostrar. Ele está dizendo um propósito claro, vocês vão sofrer muito. E só serão capazes de passar por tudo que já passou se vocês me amarem. Então, por isso que Deus está colocando todas as circunstâncias que os 144 mil passaram. É para você avaliar se você realmente está disposto a seguir esse caminho. Porque Deus não engana, mas tudo que está oculto Deus revela para a sua segurança e para que você tenha consciência de que se não estiver apegado a Cristo, é impossível seguir nesse caminho. Porque grandes dores, grandes aflições passaremos nós. Mas como nós começamos o culto, as aflições desse tempo não são para comparar com a glória, a manifestação da glória do Filho de Deus em nós. Mas Satanás não tem poder, nem jamais o terá para fazer homem algum pecar. Pode tentá-lo, destruí-lo, ameaçá-lo, mas não pode forçá-lo a transgredir. A obra de Satanás é tão somente preparar a tentação, mover as circunstâncias para que você caia, mas ele não tem como te obrigar. A decisão é totalmente tua. Essa acusação não pode vir sobre ele, porque ele não tem o poder de fazer-nos pecar. Ele tem o poder de nos tentar. E agora Deus prova pelos mais fracos, nós aqui, dentre os fracos, que não há excusa, desculpa, nem houve jamais para o pecado. Quando você peca, irmão, não adianta você dar desculpa. Você decidiu pecar. Não adianta colocar a culpa em Satanás. Ele fez o trabalho dele. E o teu era buscar a renovação e a força aos pés de Cristo para recusar toda a tentação que Ele nos oferece. E cada um de nós somos fracos numa área. Na última geração, Deus prova afinal que os homens podem observar a lei divina e viver sem transgredir. Deus nada deixa por fazer. Nada. Detalhes, que é o que Ele está fazendo conosco, que é o que Ele está fazendo comigo, Ele vai fazer. É um Deus que vai trabalhar, porque a palavrinha é santificação, que é igual a irrepreensibilidade. Certo? Não podemos ser repreendidos por ninguém. Portanto, detalhes do nosso caráter têm que ser aprimorados.
a fim de completar a demonstração. A única limitação que impõe a Satanás é que não pode matar os santos de Deus. Nós sabemos que nas pragas, no final, nos últimos 45 dias, sai um decreto de morte. Nós devemos nos preocupar com isso? Não, porque os nossos ouvidos estão sensíveis para seguir o Cordeiro aonde quer que ele. Então ele dará a direção e nós não seremos mortos. Os 144 mil são trasladados, não passam pela morte. Pode tentá-los, persegui-los, ameaçá-los, e ele faz o quanto lhe é permitido, assim como foi com Jó, mas fracassa. Não lhe é possível levá-los a pecar. Resistem à prova, os 144 mil, e Deus põe o seu selo sobre eles. Irmãos, esse tempo é tempo de prova constante. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente aonde é que Satanás tem pego a igreja. Vou adiantar, senão vai virar uma longa. Eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Ao abrirem-se, afinal, as portas do templo, ouvir-se-á, tá vendo? Esses últimos 3 slides, eu peguei da vida e ensino, não são palavras minhas, tá? São desse livrinho aí. Ao abrirem-se, afinal, as portas do templo celestial, estou concluindo, explicando um pouco mais a fundo. Está falando do templo celestial. Ouvir-se-á uma voz que dirá: somente os 144 mil entram neste lugar. Na quarta-feira, o pastor fez trouxe uma palavra para o louvor sobre as vestes, né, dos sacerdotes. Como é, irmão, que se as nossas vestes, porque Deus está chamando a gente para ser sacerdotes e reis, certo? Se as nossas vestes não estão limpas, eles tinham o maior cuidado em tudo. No tempo da expiação, o sumo sacerdote saía da sua casa uma semana antes, não dormia na noite do dia da expiação, porque você sabe que nós pecamos em sonho, para não correr o risco para entrar santo na presença do Senhor. Por isso que Deus está trabalhando nas coisas mais detalhistas, coisas que você nem sonha que você está pegando e fazendo de errado. Deus está revelando, escancarando, porque as vestes precisam estar limpas. Esse é o grande objetivo, que nós trabalharemos no templo do Senhor. E ali entram quem? Somente 144 mil. Isso é uma visão que a Ellen White teve, tá? Pela fé terão seguido o Cordeiro ali. Ali aonde? Aqui na terra. Aprenderam a seguir e adquiriram a autorização para entrar onde o Cordeiro vai. Então, todos os compartimentos do lugar do templo do Senhor, onde o Cordeiro for, aqueles que o seguirem foram capazes de fazer a sua vontade aqui, estarão lá também. Então, pela fé terão seguido o Cordeiro aqui na terra, num momento de grande provação, e terão mostrado que são dignos de entrar no lugar mais puro e mais santo, na presença de um Deus e verdadeiro. Penetrarão no lugar santo e com ele foram até o Santíssimo. E na eternidade, só os que o seguiram aqui na terra é que acompanharão ali no céu. Serão reis e sacerdotes, segui-lo-ão até o Santíssimo, onde unicamente pode entrar o sumo sacerdote. Nós seremos sumos sacerdotes? Nós seremos sumo sacerdote? Sumo sacerdote? A palavra de Deus fala que vocês são reis, são povo eleito, sumos sacerdotes. Não, irmãos. Nós seremos sacerdotes, mas adquiriremos o direito de entrar no lugar onde somente o sumo sacerdote entra. Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Estarão na presença imediata de Deus, segui-lo para onde quer que vá. Não só estarão diante do trono de Deus, mas o servirão de dia e de noite no seu templo. Mas também se assentarão comigo no meu trono. São coisas, está tudo escrito na palavra de Deus. São coisas que não cabem na minha mente. Cabe na sua? Como assim vou estar na presença imediata de Deus? Como assim? Porque no Apocalipse 3, acho que é o 21 que está ali, diz que Jesus venceu e assentou no trono do Pai.
E aqueles que venceram se assentarão no trono de Jesus. Mas o trono é um só, porque Jesus se assentou no trono de quem? Do Pai. Então, se eu vencer, ele diz, se você vencer, você vai se sentar no trono comigo. Você tem noção? Não dá para ter. Eu pergunto para o Senhor, não cabe na minha cabeça a grandiosidade dessas promessas que o Senhor tem para esse povo. Por que o Senhor não deixa a gente viver, experimentar um pouquinho do que seria isso? Talvez seria mais fácil convencê-los a passar por tudo que eles irão passar. Sabe o que o Senhor me respondeu? Um versículo da Bíblia. Hebreus 11, 1. Sabe o que Deus transforma, que é gerado dentro de cada um de nós? A fé. E a fé não é as coisas que você vê, mas é a esperança daquilo que você não vê, não tem nem noção, mas tem a certeza, a convicção de que você vai receber. E a palavra de Deus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E essas são as formas que Deus trabalha, através da fé. Estou dizendo coisas que vocês não têm ideia. Eu não tenho ideia. Mas Deus promete, você é capaz de, pela fé e pela crença no teu Deus, de que você vai receber algo que, quando você vê, você vai falar, Jesus valeu a pena. Vocês lembram dessa música? Estão a fim de pagar o preço? É admirável o privilégio que a nós é concedido, de como povo justificar o nome de Deus por nosso testemunho. Qual é o testemunho dos 144 mil? Viver no tempo de angústia sem pecar. Pelo poder do seu Filho. É maravilhoso que se nos permita testificar em favor dele. Nunca se deve olvidar, no entanto, que esse testemunho é o da vida e não simplesmente o das palavras. Então, Deus não está interessado com as coisas que você simplesmente vão falar. Não, olha, eu quero. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu batizo em nome de Jesus. Não creio na Trindade. Reformei as minhas roupas. É só um testemunho de vida e não simplesmente de palavras. Nós temos que parar de falar. Falamos muito, mas damos pouco testemunho das nossas vidas. E hoje de manhã o Senhor nos desmascarou no nosso relacionamento, nas nossas segundas intenções uns para com os outros. É vida, testemunho de vida e não de palavras. Aí vem o versículo que justifica, que comprova que nós justificaremos a Deus. Lucas 7:29 diz, isso é Jesus falando para os discípulos e falando para uma multidão a respeito de João Batista, falando que nunca houve homem como João Batista, um profeta maior do que ele, que entre mulheres não houve profeta maior. E na sequência do versículo 29 diz assim, e todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João Batista, justificaram a Deus. Mas que batismo é esse do João Batista? Quem sabe? Marcos 1,4 vai dizer que batismo é esse. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de água. Agora começa a parte que vocês não têm ideia do que o Senhor vai falar. Eu sei que até agora vocês estavam carecas de ouvir. Mas abre o teu ouvido e prepara o teu coração. Batismo no arrependimento para a remissão dos... Esse batismo no arrependimento justifica Jesus disse isso aos seus discípulos e à multidão que ele pregava. Aí eu pergunto, quantos aqui foram batizados? Não estou dizendo na água, na vida, que foi o que nós acabamos de ler. Não adianta professar com os nossos lábios e a nossa vida ser um estrago de testemunho do outro e não de Cristo que habita em mim. Deus quer gerar dentro de cada um batismo de arrependimento. De água já foi. Agora Ele quer ver a prática daquilo que você fez na tua vida diária. Em 2 Coríntios 7 diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera... Lembra que eu sempre falei para vocês
vocês? Tem que sair da igreja triste, chocado, envergonhado com aquilo que Deus mostrou a respeito do teu caráter a cada culto. Isso opera para a vossa santificação. Sair da igreja gritando, com brincadeira. Gente, não é mais tempo de ficar com brincadeira tola um com os outros. Sai daqui meditando. Senta para comer meditando. Pergunta, Senhor, foi para mim? O que o Senhor quis dizer para mim? Tem que gerar arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera o ar. Esse arrependimento aqui, ó, é o que justifica a Deus. É o que Deus quer ver nos 144 mil. Arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, todas as vezes que eu fico triste porque Deus falou comigo, isso já é arrependimento. E isso eu não fico triste ou me arrependo, porque eu sei que isso gerou em mim salvação. Mas a tristeza do mundo, sabe quando você quer muito alguma coisa que Satanás, coloca para você, na concupiscência dos seus olhos, você adquire e depois aquilo vira uma tristeza e aquilo opera para a morte? Quantas pessoas têm depressão e morrem? Mas a tristeza que Deus gera salvação. A tristeza por fazer as coisas do mundo gera a morte. Tudo isso está intimamente relacionado com a obra do dia da expiação. Aqui começa. Liga a antena. Tudo isso, o arrependimento, certo? O batismo no arrependimento, porque é esse batismo que gera a justificação a Deus. Tudo isso está intimamente relacionado com a obra do dia da expiação. Naquele dia, os filhos de Israel, tendo confessado os pecados, ficavam completamente purificados. Eu vou explicar coisas aqui. Haviam sido perdoados e agora o pecado era separado deles, de uma vez por todas. Tornavam-se santos e irrepreensíveis. Ficava purificado o acampamento de Israel. Pergunta: onde havia a confissão dos pecados? Qual era a festa onde o povo de Israel confessava os seus pecados? Qual é o nome dessa festa? Da expiação? Eles confessavam? Tinha uma festa que acontecia antes do dia da expiação, chamada Festa das Trombetas, onde o povo se vestia de pano de saco. O que acontecia nesse tempo? Deus fazia uma reforma no acampamento. Tirava as roupas, tirava os anéis, os adornos, eles não comiam carne. Isso está na Bíblia, não estou inventando isso. O que está acontecendo conosco? Nós estamos em que festa? Entre aspas. Nós estamos afligindo a nossa... Nós tiramos os adornos? Vestimos pano de saco no sentido de trocar as vestes por aquilo que você acha que as mulheres queriam se vestir de pano de saco naquela época? Irmão, claro que não, né? Eu não queria estar vestida assim. Isso para mim, eu estou doando, oferecendo minha vida como um sacrifício vivo a Deus. Eu tinha outro perfil, ainda minha cabeça ainda luta algumas vezes com isso. Então, como não foi transformada a nossa alimentação? O momento das festas das trombetas, que duravam 10 dias, era o povo confessando os seus pecados. Eles tinham se arrependido nessa festa, será? Confessar é a mesma coisa que se arrepender? Eu posso confessar meu pecado aqui na frente, amanhã fazer tudo igual. Então, nesse momento, eles estavam recebendo de Deus aonde eles estavam errando, o que eles estavam fazendo de errado. 10 dias na presença do Senhor, tirando tudo aquilo que podia tirar a atenção e a concentração e o foco de Deus. E aí, quando chegava no dia da expiação, em Yom Kippur, o que significa a festa da expiação? Quarta-feira falaram aí. Purificação. Então, o que acontecia, irmãos? Vou adiantar um pouquinho, depois a gente lê. A festa da expiação era uma confirmação. A gente sabia que isso acontecia durante o ano, né? A festa da expiação era uma antes de terminar todas as festas, que a última era dos tabernáculos. Então, a festa da expiação era a confirmação por parte de Deus que o confessar dos pecados pelo povo de Israel tinha se tornado em arrependimento pelas suas atitudes. Demorava um ano para isso acontecer.
Então, eles iam lá confessar, e Deus falou, tá confessando, tá querendo alcançar misericórdia, né? Aí no outro dia, tá, te provei, você deixou, vamos ver de novo, circunstâncias e circunstâncias vinham sobre aquele povo, e aí Deus avaliava pelas atitudes daquele povo, a confirmação e a maturidade espiritual que realmente eles tinham deixado aquele pecado pelo poder de Cristo. E aí no dia da expiação era a confirmação de que aqueles pecados tinham realmente sido deixados e virado arrependimento. E aí Deus fazia o quê? Purificava. No dia da expiação ficavam completamente purificados. Isso significa, irmão, que o pecado só é jogado no mar do esquecimento, como diz em Miqueias, após a confirmação de Deus. Não é hoje eu confessei, Deus bateu o carimbo esse carimbo de perdão, ele é condicional às suas atitudes. Porque se ele vê que você confessou hoje e amanhã você imediatamente faz de novo, não está valendo nada. Então tem um tempo de prova que o Senhor passa na sua vida para saber se realmente há uma intenção sincera e pura de arrependimento para que haja purificação. Quando há purificação no dia da expiação lá do povo de Israel, então aí Deus limpava. Purificar é limpar. É que nem você jogar um desinfetante na privada que estava cheio de bactéria, limpar da descarga e ficou tudo limpinho. Aí sim era jogado no mar do esquecimento. Vamos compreender? Qual é o dia da expiação para nós? Nós estamos vivendo as trombetas, certo? Qual é o dia da expiação? A volta de Cristo. A volta de Cristo vai ser confirmado se os nossos pecados confessados houve arrependimento, se nós realmente deixamos, se nós não caímos mais. Então nós seremos purificados de uma vez por todas, aquilo que será completamente banido das nossas vidas. Porque a festa dos tabernáculos, a palavra de Deus fala que é a festa. Por que significava a festa dos tabernáculos? Muitas pessoas já estudaram. A festa dos tabernáculos era o povo de Israel se unia para festejar a bênção que eles tinham recebido, o perdão dos seus pecados. Então, é como se Cristo viesse, tomasse eles, certo? Porque eles foram achados irrepreensíveis, então eles iam, durante 7 dias seguindo, viagem para o céu. Isso era a festa dos tabernáculos. Era a comemoração pelo perdão dos pecados. Quanto que é a volta de Cristo? Entre a expiação e a festa dos tabernáculos. Quanto que é isso em termos de data? Não sei, não quero saber. Só se ele quiser me falar, quando ele quiser. Mas eu não fico atrás disso, tá? Entendendo mais ou menos isso, nós vamos falar detalhadamente isso com versículos da Bíblia. Uma pergunta interessante. Se os sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo, isso estou lá no cerimonial, hein? Lá atrás, certo? No santuário terrestre, lá do Antigo Testamento, sim? Se os sacerdotes ofereciam sacrifício no templo de manhã e à tarde pelos pecados do povo, por que então foi estabelecida a festa da expiação celebrada uma vez por ano com o mesmo propósito? Eu já expliquei, dá para saber responder isso, hein? Vocês nunca se perguntaram? Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pela manhã e à tarde pelo povo, pelo pecado do povo? Sim ou não, irmãos? Sim. E por que tinha que ter uma festa específica se todo dia se fazia isso? Por que tinha que ter uma festa no ano para se fazer isso de novo, para saber se Deus tinha perdoado os pecados dele? Exatamente, irmãos. Então, o símbolo daqueles cordeiros oferecidos de manhã e à tarde era o confessar do povo, certo? E só poderia ser oferecido porque Cristo é o único intermediário. Não pode haver, em Hebreus fala que não há nenhum sangue de animal que fala por um sacrifício, mas viria um sacrifício perfeito que era Cristo Jesus. Então era só símbolo. Então era sacrificado todos os dias um animal de manhã e pela tarde, porque o povo confessava. Mas a confirmação de que esses pecados tinham sido retirados e o acampamento tinha sido purificado era no dia da expiação. Só ali era a confirmação de que Deus tinha entendido que o povo realmente tinha se santificado, desejado a purificação e convertido dos seus maus caminhos. Então vamos ver isso.
Resposta. A festa da expiação tinha como objetivo principal a confirmação do arrependimento dos pecados do povo de Israel. E sendo estes confirmados por Deus, na festa da expiação, não só obtinham eles o perdão, mas também eram purificados. Aqui, na festa da expiação, todo pecado é jogado no mar do esquecimento. Como se nunca tivesse havido. Certo? É a confirmação de Deus. Levíticos 16:30 nos dá esse entendimento. Porque aquele dia, esse é o contexto da festa da expiação. Porque naquele dia se fará a expiação por vós para qual é o objetivo? Purificação. Quem é purificado? Quem se arrepende de verdade. Significa, irmão, que muitos que confessam, até deixam por um tempo e voltam a cometer o mesmo pecado, são purificados? Você está no tempo de prova. Se realmente há o desejo no seu coração, se Deus está te provando para saber se realmente aquilo é uma verdade e há amadurecimento espiritual a respeito daquilo. E é o que acontecia lá com eles também. Então, a purificação acontece num prazo que o Senhor dá lá para o povo de Israel, dentro de um prazo de um ano. Para nós, eu não sei especificamente para cada um de nós, eu também não sei quanto de chance Deus dá para cada um, e a partir daquele momento já não existe mais. Isso também tem a ver com o fechamento da porta da graça, que eu já conversei com vocês. Tá? Então, a festa da expiação tinha um objetivo: purificar. E como que se purificava? Através da confirmação de que aquela pessoa tinha a intenção verdadeira e deixou e passou por todas as provas. Limpar por completo. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Jogar no mar do esquecimento como se você nunca tivesse pecado a aquele respeito. Porque Deus, quando Ele joga, Ele não se lembra. Certo? Isso está lá em Miqueias 7:19. É oportuno observar que a nossa salvação é condicional. Ela está condicionada, ela depende da minha atitude. Se até aqui eu cheguei, conheci toda a verdade presente, permiti que Deus fizesse tudo, mas daqui para frente eu resolvi virar casaca, a minha salvação está garantida? Ela é condicional, dependendo do arrependimento e da perseverança. Deus perdoa, mas o perdão não é incondicional. Deus vai fazer uma prova desse pedido, desse confessar, desse pedido de receber o perdão. E a partir do momento que você falou, daqui para frente eu não faço mais, haverão provas na sua vida. E se você passar por todas elas estabelecidas pelo Senhor e confirmar o seu arrependimento, então você recebe a maior graça, não só o perdão, como a purificação, tá? Então, o perdão, irmãos, ele não é instantâneo e imediato. Você confessou, deixou, Deus vai provar durante um tempo para ver se você não vai cair naquele mesmo pecado. E aí, determinado tempo de prova pelo Senhor, estabelecida a sua persistência e a sua vontade de não errar mais com o Senhor, então acontece o perdão do pecado e a purificação. O pecado não é incondicional, o perdão não é incondicional e depende totalmente da futura direção do pecador. Aonde está escrito isso? Vamos ver? Ezequiel 18, 22 e 24. Nós estamos falando de salvação é condicional. E para você ser salvo, você tem que manter-se no arrependimento. E aí nós vamos ver que o Senhor muitas vezes fala que o justo, se ele não permanecer nos seus caminhos, então ele se perderá. E às vezes o injusto encontra o caminho e este se salvará. É o que fala em Ezequiel 18. Eu gostaria, irmãos, eu estou sem óculos de novo, que alguém lesse para mim, por favor. Ezequiel 18, do 22 ao 24.
De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, eles morrerá. Então ele diz assim no versículo 24, o Senhor através da boca de Ezequiel: mas desviando o justo é o justificado, né? É o que achou a salvação em Cristo Jesus, mas ele diz que tem que perseverar. Mas se o justo da sua justiça se desviar e cometendo iniquidades e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Então, se a história de falar que salvação é adquirida, uma vez aceito Jesus, fazendo uma oraçãozinha simples, está tudo certo, irmão? Tem tudo a ver com arrependimento. Aí ele continua falando, mas o injusto, se ele se arrepender das iniquidades que cometeu, se colocar no caminho do justo, com certeza encontrará a salvação. E pode ser, irmãos, que nós sejamos os justos, que estamos nos desviando dos maus caminhos do Senhor, dos bons caminhos do Senhor, indo pelos nossos caminhos, por aquilo que nós achamos como sendo corretos. Hoje de manhã o Senhor nos deu uma amostra disso. A questão é, o Senhor nos mostra, louvado seja o nome do Senhor, em qual posicionamento estaremos nós para justificarmos o nosso Deus. Porque a justificação que justifica a Deus é o batismo do arrependimento. Vocês estão entendendo como uma coisa está ligada à outra? Deus mantém uma conta para cada homem. Homem no sentido ser humano, tá? Sempre que de um coração sincero acende uma súplica por perdão, ele perdoa. Mas, por vezes, os homens mudam de ideia. Arrependem-se de terem se arrependido. Irmão, isso aconteceu comigo. Lembra que eu contei para vocês o meu testemunho sobre o queijo? Eu me arrependi, falei, Deus, verdade, o queijo faz mal, não vou comer. Passou um tempo, eu falei, não, faz uma coisa nenhuma, quando eu vou viajar, eu vou comer. Vou desfazer a aliança. Eu me arrependi de ter me arrependido. Por isso que o Senhor veio, pá, me deu uma chapuletada. Graças a Deus que Ele fez isso. Porque o justo que saiu dos caminhos, voltou para o caminho. E encontrou de novo uma salvação que ainda é condicional. Porque as cartas do Apocalipse, vou falar de novo, as cartas das 7 igrejas diz aquele que vencer, que for até o final. Os homens se arrependem de seu arrependimento. Mostram por sua vida que o mesmo não é duradouro. Por isso que o perdão é condicional, depende de um tempo de prova. A purificação, que é o objetivo da festa da expiação, ela depende de um tempo de prova. Quando você pede perdão, Deus perdoa? Perdoa, mas é um perdão condicional. Ele perdoa. Está lá escrito, na frente do seu nome, no caderninho. Perdoado. Mas na frente tem um título em vermelho escrito. Perdão é condicional. Até que se passe o tempo de prova e você prove para o Senhor que a tua intenção era verdadeira. Aí sim vem a purificação a respeito daquele pecado. Passou, vamos ao outro. Aí, todo o processo de novo. Vocês estão entendendo, irmão? Se vocês quiserem perguntar, estou à disposição, tá? Mas, por vezes, os homens mudam de ideia, arrependem-se do seu arrependimento, mostram por sua vida que o mesmo não é duradouro. E assim Deus, em vez de perdoar de maneira absoluta e definitiva, registra o perdão ao lado do nome das pessoas e espera para apagá-los quando eles tiverem dado prova do mesmo pelas circunstâncias vindouras, certo? Estou só lendo o que eu já expliquei. Ao chegar o dia da expiação, cada ofensor, então Deus está trabalhando no processo de santificação. Então, confessei, deixei, aí Deus vai começar a prova. Deixou mesmo? Vamos ver. Aí prova, deixei, opa, quis voltar para trás. Então, nesse pecado eu não fui purificado. Tá só lá como perdão
condicional. Aí pega de novo, Deus, desculpa, fiz tudo errado, de novo, me perdoa, quebrei a aliança, vou voltar de novo. Perdão condicional. Aí vai as provas tudo de novo. Prova, passando. Chegou um tempo determinado pelo Senhor, venci todas as provas, perdão definitivo a respeito deste pecado. Isso é sobre todas as áreas da nossa vida. Quando o conjunto do caráter que Deus está trabalhando estiver absolutamente perfeito, você se tornou irrepreensível. E isso faz com que você seja 144.000 e trasladado ao Senhor. Compreenderam isso, irmãos? Tudo bem? Está claro? Ao chegar o dia da expiação, cada ofensor tinha a oportunidade de mostrar que ainda estava com o mesmo espírito de arrependimento. Então, quando Jesus voltar, ele precisa ver no 144 o mesmo espírito de arrependimento e desejo do perdão. Se assim era, o pecado era apagado e o ofensor era completamente limpo, purificado. 1 João 1,9 é um texto que confirma que esse mesmo processo lá do Antigo Testamento está presente no Novo Testamento. De que forma? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdão condicional. Perdoar os pecados. E, quando for confirmado no dia da expiação da volta de Cristo, purificar de toda purificação e perdão no Novo Testamento. Entenderam? Sim? Estão acabando já, eu acho. O conflito se aproxima do fim. Deus está preparando o seu povo para a última grande embate, batalha. Satanás também se está preparando. A crise nos espera. Irmãos, esse é o tempo em que nós mais vamos sofrer. Sabe por quê? Deus está trabalhando conosco. Mas Satanás não vai ficar sentado assistindo, irmãos. Guarda isso na tua cabeça. Nós vamos ser tentados naquilo que nós já decidimos não pecar mais. Naquilo que já é visível como pecado, eu disse, isso é iniquidade, eu já sei que é, não quero cometer, vou me posicionar, mas é nessa área que ele vai trabalhar com a permissão de Deus. E ele faz com que você peque? Não. Ele não tem poder. Ele apenas é um tentador. A decisão é tua. E o poder é de quem? De te fazer não pecar? De Cristo. E está disponível para mim e para você. Satanás também se está preparando. Por isso que as batalhas estão se intensificando e as aflições são intensas. A crise nos espera e decidir-se-á na vida do povo de Deus. De que lado vocês vão estar? Este em nós confia. Quem? Deus. Como confiou em Jó, justificou a Deus. Da mesma forma que esse homem justificou a Deus, sejamos nós também os justificadores de Deus. Porque um homem que nasceu em pecado, justificou a Deus. Jó. Um homem que não nasceu em pecado, mas teve um corpo na carne do pecado, justificou o Pai. Quem é esse? Jesus. E os 144.000 são a semelhança de Cristo na terra, com muito mais poder. Porque isso são palavras de Jesus. Haverá um povo, vocês farão maiores milagres, maiores coisas do que eu mesmo fiz. Essas são as palavras de Jesus. Aí ele pergunta para nós, este em nós confia, Deus, como confiou em Jó. Está bem colocada a sua confiança? Será que Deus colocou a confiança dele em mim e isso é justo? Está bem confiada a confiança de Deus em mim e você? Uma pergunta que Deus faz. Ele pode contar comigo, com você? Ele está sendo o mais sincero possível e está trabalhando intensamente nos nossos pecados. E escancarando, não para nos machucar, mas ao contrário, para nos sarar. Revela todas as dificuldades que passaremos, mas nos promete estar conosco até a consumação dos séculos. Ele disse, eu venci todas as aflições, o que venceu, todas, é o mesmo que estará conosco, nos ajudando a vencer. É possível, você quer, Deus pode confiar em você. Nele está a vida, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz. Assim foi no caso de Cristo, e deve ser no nosso caso.
Nossa vida deve ser luz, testemunho. É o nosso testemunho, o nosso caráter que justifica a Deus. Cristo era a luz do mundo. Nossa vida deve ser luz como a sua vida era. Transmitir luz ao povo é mais que entregar folheto. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Irmãos, nós sabemos que as obras de evangelização, em termos de panfletos ou das nossas próprias vidas, entregando pelas nossas mãos, estão paradas. Mas entendemos nós que o maior testemunho que Deus quer que nós... Nossa, hoje está tão difícil falar, parece que eu estou amarrando minha boca, o nome de Jesus sai. O maior testemunho que Deus quer, e o mais eficaz de todos eles, é a nossa própria vida com luz. Ele quer nos enviar para todos os lugares, sem que nós tenhamos assim, o foco ou a nitidez de que chegando ali, eu vou falar, eu vou pregar. Não, a sua própria vida, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de comer, o que você come. A luz de Cristo brilhando em você. Esse é o maior desejo. Não adianta estarmos todos apodrecidos dos nossos pecados e queremos sair entregando panfletos. Sabe qual que foi a direção que Deus me deu para a obra de evangelização? Ele não vai usar as nossas vidas ainda, não temos condições. Não se apavore por causa disso, mas deixe de fazer a primeira obra, a mais importante, que é te santificar, que você justificará Ele. Do resto, Ele cuida Ele. Quando nós estivermos santificados, sairemos ao mundo e converteremos o mundo. Todos que são propósitos de Deus. Precisa Pedro. Mas se você não cuidar do que é primeiro, que é a sua santificação, não podemos ser enviados. Aí o Senhor falou para mim, não tem como enviar vocês. Mas se vocês estão ansiosos por fazer alguma coisa, vão fazer isso através do correio. Por isso nós estamos preparando um panfleto. O tema é o sábado moral e cerimonial. Por quê? Porque esse é o alto clamor. E aí sabe o que vai acontecer? Nós ligamos para os correios e eles têm um trabalho de entregar. Igual eles entregam carta. E através do correio, nas cidades da região, nós vamos mandar imprimir aí não sei quantos mil panfletos, louvado seja o nome do Senhor, porque tem recursos disponíveis. Nós vamos enviar e o correio vai entregar. Mas isso, irmãos, precisa de oração, sabe? A igreja precisa orar fervorosamente para que os panfletos cheguem com poder às mãos daquele que o Senhor já determinou. E nós preocupemos-nos com a obra que é de agora, que é necessária agora. Porque o maior trabalho, a maior riqueza para nós nesse momento é estarmos santos para justificar ao Deus vivo e verdadeiro. É assim que vai funcionar a evangelização daqui para frente. Festa do peão, não tem nem relance do que Deus quer fazer, se vai fazer. Mas tenha você consciência da obra mais rica que Deus está a operar no meio do seu povo. Um caráter à semelhança do seu filho. Isso é motivo de muita honra e de muita glória. Transmitir luz ao povo é mais do que entregar um folheto. Nossa vida é a luz. Que tipo de luz está transmitindo dentro da sua própria casa? Para os pais que não concordam com o estilo de vida, para os primos. Irmão, eu estou tendo tanto amor pelos pais do Saulo. E sabe quem que me ensinou esse amor? A própria mãe dele, que era quem eu mais queria comer viva. Comecei a chegar na casa dela, ela, não sei o que Deus aprontou lá, mas eu chegava lá, ela tinha comidas especiais. Ela é melhor na cozinha que nós que somos vegetarianos. Chegava lá, ela tinha feito, como que é? Charuto com lentilha. Que delícia! E ela, eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E eu comecei a ver naqueles que estão fora da verdade presente muito mais amor do que nós que estamos na verdade presente. E eu olhei tudo aquilo e falei, Deus, e preparava as coisas, risórios com milho, com não sei o quê, um monte de coisa saudável. Eu falei, nossa, tia, isso era melhor na cozinha em termos assim, de criatividade do que a gente mesmo. Você viu? Eu estou fazendo com todo... Eu comecei a sentir amor. Aí quando ela veio pra cá, porque quando eles vinham, nós vamos comer o que a gente come. Não como carne, não vai comer. Isso não é amor. Isso não é propósito para ela.
Eu não sei qual que é o propósito de Deus para a vida dela. Talvez Marte se converta lá na sua trombeta. Para mim isso é suficiente, vai ser salva, glória a Deus. Não importa o lugar que vai ficar. Se na última fileira ou na primeira. Eu sempre tive isso no meu coração, Deus, eu quero estar no céu. Não é qualquer lugar não, Senhor. Eu sempre falei isso para ele, eu quero estar na primeira fileira. E eu pago o preço que for necessário. Isso antes de conhecer o propósito de 144 mil, eu nunca nem tinha ouvido falar no sábado, as minhas orações eram assim. E aí quando ela veio pra cá, minha mãe fez comidinha na casa dela, aí a minha mãe assim, o que você viu com a mãe? Faz carne. Porque assim, da mesma forma que ela nos respeita, nós temos que demonstrar esse respeito também. Então, se eles comem, nós vamos oferecer. Aí a Simone até estava perto e disse assim, não, faz o seguinte, oferece um peixinho que é menos agressivo. Aí você vai contribuir um pouco para a saúde, né? Aí fizemos um peixinho. Você vê a felicidade que eles ficaram. E Deus está trazendo de novo a harmonia, o prazer de estarmos juntos. A moça lá, como é que você chama, filha? Priscila. Eu esqueci, vocês sabem, né? Priscila, esses dias foi convidada, né? O povo lá fez uma feijoada, estava meio assim de convidar. Ela falou, não, a gente vai. Levou a feijoadinha deles. Ficaram tudo juntos. Aí ela fez couve que eles não tinham feito e partilharam. Isso é maravilhoso. Isso é amor. Não tem que enfiar na cabeça de ninguém nada. Dar somente o teu testemunho sem sair nem para a direita nem para a esquerda e respeito o outro. Ganha vidas para Jesus. Sabe? Não arreda o teu pé do sábado. Não profana. Mas faça tudo isso com grande amor. Quando os parentes fizerem aniversário, irmãos, liga para orar. Posso fazer uma oração com você por telefone? Ora, pede para Deus as palavras. Fala, olha, que Deus te abençoe. Eu lembrei de você o dia inteiro. A todo momento que eu me lembrava de você, eu orei por você, primo, prima, avô, tio. Vamos exercitar o amor. Estamos saindo daquela nuvem escura de fanatismo e encontrando o amor perfeito de Cristo, que sabe respeitar acima de todas as coisas. Nossa vida é a luz. É ela que vai fazer toda a diferença, muito mais do que um panfleto. Ao vivermos, transmitimos luz aos outros. Sem vida, sem viver a luz, nossas palavras ficam isoladas. Não tem poder. Por isso que tudo que eu venho pregar aqui na frente, eu fui provada antes. Porque senão não tem poder nenhum. Quando eu conto qual que é a função de dar o meu testemunho aqui na frente. Primeiro, é de quebrar com o meu orgulho de criar uma ideia na cabeça de vocês que eu sou perfeita. Eu não sou. Sou iguais. Talvez os meus pecados sejam piores que os de vocês. Então a função é, primeiro, o Senhor me colocar no meu devido lugar. Me deixar crescer uma ponta de orgulho dentro do meu coração. Isso é segurança. Segundo lugar, é trabalhar em mim a capacidade de me manter no arrependimento das coisas que eu digo. Então, quando eu venho pregar, eu venho falar de algo que eu passei, superei e estou superando. Aí a palavra sai com poder. Agora, muitas pessoas vêm pregar aqui na frente sem viver o que pregam. E a palavra sai vazia e sem poder. Irmãos, e a gente sabe, tá? A gente sabe, eu tenho orado intensamente pelos pregadores que Deus tem levantado. Que se Ele levantou, Ele tem um propósito. Que se cumpra em nome do Senhor Jesus esse propósito na vida desses homens e mulheres que são abençoados e chamados por Deus. E eu quero que Deus os confirme em nome do Senhor Jesus. Então, ao vivermos, transmitimos luz aos outros. Sem vida, sem viver a luz, nossas palavras ficam isoladas, sem poder, soltas ao vento. Mas quando nossa vida se torna luz, nossas palavras são eficazes. É nossa vida que deve testificar em favor de Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor lá em Isaías 43:10. Testemunha que reflete a luz, testemunha de Cristo, testifica a Deus. Não deve haver Deus estranho entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, no verso 12 de Isaías 43:12. Vivemos agora no grande dia real da purificação do santuário. Todo pecado deve ser confessado e deixado, e pela fé ser apresentado a juízo antecipadamente. Lembra? Juiz de investigação? O juiz de investigação, irmãos, nada mais é que essa avaliação de Deus nas nossas vidas a respeito do confessar dos nossos pecados. Avaliando Deus no juízo investigativo,
as minhas palavras em harmonia com as minhas ações e elas se conciliarem, se harmonizarem, então, carimbo definitivo de perdão e purificação. Não se esqueça que estamos vivendo o tempo do juízo investigatório. Que tipo de carimbo está sendo colocado ao lado do seu nome? E qual tipo de confirmação você está dando ao Senhor pelos anjos relatores? A confirmação de que há um arrependimento verdadeiro ou que você tem se arrependido de se arrepender? Essa é a cena da volta de Cristo e dos 144 mil que estarão de pé naquele dia, como diz em Apocalipse 6:11. Amém? Que Deus os abençoe e que vocês possam ter entendido o recado dessa manhã. Foi duro? Foi. Mas o Senhor quer vocês. Ele está lutando pela vida de vocês. Mas lembre-se, o diabo também está trabalhando pela vida de vocês. E a resposta é, a pergunta é, de qual lado estarão vocês? Amém? Justificarão a Deus ou ao diabo? Escolha, pois, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deus abençoe. Que oração? Não deu pôr do sol ainda, né? Vamos cantar uma musiquinha para terminar? Eu acho que dá, acho que assim que bem quem vê para mim pôr do sol. Aí a gente já faz a oração da entrega do sábado.